E aí, gente, tudo tranquilo? Vou gravar um vídeo aqui, o primeiro vídeo do mês, né? Para falar como eu me preparei para esse Enem, quais são as estratégias que eu vou usar na prova, o que eu treinei nessas provas antigas, como está o meu rendimento, como eu estou nas redações, e aproveitando o momento, como a maioria de vocês sabem que a redação é uma coisa muito importante, eu vou ler uma das minhas redações, uma que eu tirei em 960, que é a redação sobre evasão escolar, que é um tema, inclusive, um tema dos prováveis que podem aparecer esse ano. Eu tenho várias redações salvas no meu G Drive. E só para vocês terem uma noção, outro tema também, que é depressão e suicídio, que é um tema bem relevante que está atrelado a também saúde mental. Eu também tenho no meu G Drive já de banco de redação. Eu fiz esse tema, eu tirei 920 e assim, dá para melhorar algumas coisas, mas 920 é uma nota bem alta considerando o rigor de correção do estude. Então é isso aí, gente. A gente vai começar e foco. Bom, gente, o mês de outubro, para mim, eu fiz algumas revisões, tudo, mas ele se resume basicamente em fazer prova do Enem e fazer redação. As provas do Enem eu fiz da seguinte forma: no início do mês eu estava fazendo normal, tipo, eu fazia um dia eu fazia a prova do primeiro dia e no outro dia eu fazia a prova do segundo dia, e eu vi que isso não estava sendo muito eficiente para mim na questão de assimilar uma estratégia para que eu aplicasse para essa prova do Enem. Então o que eu fiz, que eu achei mais interessante, isso especialmente a partir da metade do mês de outubro, que eu achei foi a melhor estratégia de todas, assim, para mim. Eu todos os dias, eu foquei só na prova do primeiro dia, porque como é a prova que vem agora, então eu só fiz as provas do primeiro dia, eu terminei todas elas. Aí o que eu fiz? Eu falei, caramba, mas eu já tenho que começar a ver algumas coisas também, pelo menos dar uma intensificada no segundo dia. Então eu fiz algumas provas também do segundo dia, e para que eu tivesse tempo de concluir, chegou um momento que eu estava fazendo prova em casa do primeiro dia e no serviço eu fazia a prova do segundo dia. Então assim, chegou um momento que estava muito pesado mesmo. E essa semana eu dei uma desacelerada. Essa semana eu fiz prova sim, focado no primeiro e no segundo dia. De dia eu fazia a prova do primeiro dia, geralmente em casa, e no serviço eu fazia a prova do segundo dia. E agora, por exemplo, ontem eu tirei um dia de folga. Hoje eu não sei se eu vou fazer alguma coisa, pretendo fazer uma redação, tudo certinho, mas eu não vou mais fazer prova, as provas mesmo, porque as PPL, eu terminei todas elas, as que eu imprimi PPL desde 2011, e as provas normais eu resolvi de 2016 até a prova de 2018. Eu não achei necessário fazer as anteriores, porque eu já tinha feito nos outros anos e eu lembrava a resposta, e para mim assim, é meio que uma ilusão. Então por isso que foi muito útil fazer as provas PPL. Então assim, foi excepcional. E principalmente nessas últimas semanas, eu foquei bastante na prova desse que vai vir agora, que é uma coisa que eu até, assim, agora a gente não tem mais muito tempo para focar, fazer um monte de prova do primeiro dia, porque o primeiro dia é agora, porque está muito próximo. Então o que eu acho legal, que eu vou fazer inclusive, na semana que vem eu já começo a preparação direcionada exclusivamente para a segunda prova. Isso é uma coisa interessante porque você não quebra a sua linha de raciocínio. Você primeiro foca numa prova e depois você foca em outra. Isso é uma coisa interessante, que eu fiz isso daí em outro ano, foi no ano passado eu fiz isso daí, foi uma coisa que funcionou e eu mantive. E eu não ia fazer isso, eu ia fazer direto as provas, mas como eu vi que não estava tendo um rendimento legal, eu fiz assim e tive um rendimento bem melhor. Agora na segunda parte do vídeo eu vou falar mais ou menos como estão os meus acertos para vocês. No primeiro dia, na parte de linguagens, o máximo que eu cheguei foi a nota de 30, não,
foi a nota de 40 acertos. E o mínimo que eu fiz foi 35 acertos. Algumas outras provas eu acabei desconsiderando um pouco, por exemplo, teve uma prova que eu acertei 30 questões, assim, mas eu tava muito esgotado, tipo, eu tava fazendo a prova no automático, foda-se mesmo, não tava nem aí, então eu tirei um dia para descansar e retomei. Aí quando eu retomei, eu aumentei o acerto e fui para 39. Então assim, eu fiquei balanceando mais ou menos entre 40 e um valor de 35 acertos no primeiro dia. No segundo dia, a minha variação foi de 36 até 40. No segundo dia não, cara. Na prova de humanas, ficou variando de 36 a 40. E eu não consegui, assim, a única coisa que eu meio que me frustrei um pouco, mas que eu vou tentar fazer na prova principal, foi passar dos 40. Eu bati muito, assim, no teto de 40 acertos. E a minha intenção, o meu planejamento para esse ano é conseguir passar de 40 questões em linguagens e em humanas. Se eu fizer isso, assim, até se eu mantiver o que eu tô fazendo, mas a minha principal meta é passar dos 40, porque eu já tenho o primeiro objetivo dado. Então, assim, eu me planejei para isso. Com relação ao segundo dia, já é um pouco diferente. No segundo dia teve prova que eu fiz 20 acertos e teve prova que eu fiz 25. E a minha meta principal é conseguir fazer pelo menos 27 acertos para cima. Eu vou ser bem franco com vocês, gente. Matemática tem um peso grande, tem. Mas só que, assim, se você tiver coerência nas suas respostas, e eu tô treinando muito, assim, eu treinei, aliás, muito para isso e vou trabalhar um pouco mais isso daí na semana que vem, de ter coerência e resolver as questões dessa forma. Mas a minha variação em matemática foi essa, foi de 20 questões para 25 mais ou menos. A minha meta é 27, eu cheguei a fazer 27 esse ano, mas foi num simulado mesmo, não foi na prova do Enem. Agora nas provas do Enem eu tô variando de 20 para 25. Então assim, gente, o que eu digo para vocês, tem que fazer prova antiga porque você conhece as provas. Eu já vou falar como eu resolvi para vocês direitinho e eu só vou falar agora natureza. Natureza, a minha variação foi de 27 a 33. Eu já tive uma variação um pouquinho maior. E eu, sinceramente, acho que na prova oficial eu vou conseguir passar de 30, porque eu não acho a prova de ciências da natureza muito complicada. E apesar de ter dificultado o grau de apesar de ter dificultado o grau da prova, eu acho que dá para fazer bem dentro disso, acima de 30 questões eu acho possível. E é justamente a minha meta. E agora eu vou falar para vocês como eu resolvi as provas. Então vamos lá. Eu resolvi da seguinte forma, e inclusive essa é a minha estratégia pro dia oficial de prova. No primeiro dia, a prova de linguagens e a prova de humanas, eu tenho um tempo máximo em cada prova de 1h30. Então assim, a minha meta é até 3 horas ter terminado as provas, que na maioria das vezes eu consegui terminar a prova e já ter passado tudo para o gabarito. Então assim, a maioria absurda das provas eu consegui fazer isso. E mantendo o mesmo número de acertos. E assim, isso é para o primeiro dia. Então são 3 horas para ter feito a prova e passar tudo para o gabarito. E sobram 2h30 para fazer a redação. E realmente eu dou esse tempo para a redação para eu fazer ela tranquilo, para eu não ter que correr. Mas eu levo muito menos tempo na redação. A minha média de tempo na redação está sendo 1h, 1h20 no máximo. Mas isso daí é porque eu estou contando alguns minutos a mais para algumas eventualidades tal durante a prova, porque no dia principal é diferente. Então você tem vários fatores que podem comprometer um pouco o desempenho na hora que você for fazer a prova. E é justamente isso que eu estou prevendo, por isso que eu dei um tempo a mais para que eu mantenha a qualidade da redação. E eu treinei absurdamente redação esse ano para que eu bata os 1000 pontos. Esse é o meu objetivo principal. 1000 pontos. Se eu não conseguir, se der alguma merda, pelo menos o mais próximo disso, tá ótimo pra mim. E é isso, gente. Pro segundo dia eu fiz um pouco diferente. Eu testei algumas outras formas, tal. Falei, vamos deixar
1h30 para fazer ciências da natureza e 4 horas, aliás, 1h30 para fazer ciências da natureza e 3 horas aproximadamente para fazer matemática, e o que sobrar, deixa eu ver, 3 horas, isso mesmo, e o que sobrar era para passar para o gabarito. Mas acabou não sendo muito eficiente fazendo assim. Então o que que eu fiz? Eu faço eu faço por passadas, só que assim, da seguinte forma: eu intercalo. Primeiro eu começo com natureza, então são 30 minutos para natureza, depois 1 hora para matemática, depois mais 30 minutos para natureza, depois mais 1 hora para matemática. E como que eu tenho a ideia de trabalhar as questões nisso? Os primeiros 30 minutos eu só vou caçando o máximo, assim, a minha meta é responder o máximo de questões possível dentro desses 30 minutos para ganhar tempo. Então o que que eu faço quando eu pego a prova? Eu vou correndo e vasculhando a prova para pegar a questão que tem texto, não importa, texto e não tenha muito cálculo, na verdade. Para falar a verdade, não tenha cálculo na primeira passada. Então é só questões interpretativas mesmo, eu vou tentando pegar o máximo. Geralmente aquelas questões de biologia dá para você matar, questões que falam de algum tipo de doença, alguma parasitose. Então você vai vasculhando. Algumas questões conceituais de química, geralmente questões de inorgânica são bem conceituais. Alguma questão que até tem algum cálculo estequiométrico envolvido, mas que dê para você interpretar, por exemplo, o que está acontecendo na reação. Sem você precisar fazer conta, nada disso. Então, primeira passada de química é isso. Vou para 1 hora de matemática, eu procuro questões de razões, proporções, regra de três, só questão fácil, ou então alguma questão de estatística básica. Então eu vou procurando essas questões que dá para fazer muito rápido, assim, alguma questãozinha de razão e proporção que só tem que dividir alguma coisa, ou alguma questão que você tem que subtrair. Tem isso, gente, questão que você só tem que subtrair os valores para ver lá direitinho. Questão de moda, ou então questão de média simples também é uma questão um tipo de questão que aparece bastante e dá para fazer rápido. Questões de regra de três, tal, questões de juros simples também dá para resolver rápido. Então eu vou atrás dessas questões porque eu tenho 1 hora para fazer o máximo de questões possíveis disso. Aí depois mais 30 minutos para ciências da natureza, e nesses 30 minutos eu tento pegar aquelas que tem também texto de interpretação, mas que já são um pouquinho mais trabalhosas, mas que ao mesmo tempo mantenham um padrão de fácil. E eu já pego algumas questões que sejam de cálculo, mas uma coisa muito básica, assim, por exemplo, eu lembro de uma questão que foi da prova de 2018, segunda aplicação, que tinha uma questão de decaimento radioativo. Você sabe, tem uma forma para calcular decaimento radioativo que é m igual a m0 dividido por 2 elevado a n, mas não precisa disso. Dá para você fazer de uma forma muito mais simples, que é você pegar as frações. Essa questão ela queria que você chegasse até m sobre 16. Então você coloca lá m sobre o primeiro tal, a massa começa com m, você tem o primeiro tempo de meia vida, aí você vai para m sobre 2, mais um tempo de meia vida, m sobre 4, depois mais um tempo de meia vida, m sobre 8, mais tempo de meia vida, o que você quer, que é m sobre 16. E você vê quantas horas que se passaram nisso. E era justamente isso que a questão queria. É uma questão simples, que parece uma questão difícil, mas que não é. Tinha também uma questão de radioatividade, que ele colocava uma reação de fissão nuclear e ele perguntava, ele só mostrava os elementos que chegaram, e você sabe pelo princípio conservativo qual que foi a partícula que foi emitida. E nesse caso era uma partícula alfa. Aí eu procurei na alternativa e era muito fácil. Se você tiver o conceito básico, você consegue matar esse tipo de questão. Então eu fui vasculhando essas questões. Depois eu fui para mais uma passada de matemática, aí eu já fui procurando também algumas que sobraram, tal de razão, proporção, algumas de geometria, tinha geometria básica, algumas de geometria espacial dava para fazer, algumas de porcentagem, aumento, redução, e assim, e também, quer ver, de geometria espacial sempre tem aquelas que você tem que fazer um cálculo, sei lá, tem uma piscina e você tem que fazer um cálculo da quantidade de líquido que para completar tal coisa.
Então, assim, não são questões difíceis. Algumas de regra de 3 composta também. Então, dá para você fazer esse tipo de questão. E algumas que você encontrar porventura de probabilidade básica ou então de análise combinatória que dê para você aplicar rápido. E na terceira passada, eu já pegava o máximo de questões possíveis que sobraram, os 30 minutos restantes de os 30 minutos restantes de química e depois mais 1 hora de matemática. E depois era passar para o gabarito, conta e as que eu já fiz tudo certinho, contar as alternativas, ver a que menos apareceu, óbvio, né? Primeiro, tentar ler todos os textos, porque o que você conseguir matar batendo o olho, eliminando a alternativa inacreditável é muito bom. Ou então você vê algumas que não der para resolver, mas que você vê que os valores, isso daí foi um cara que deu a dica que eu achei muito pertinente, que geralmente os extremos são aquelas que se anulam das alternativas. Então, geralmente, quando é numérico, a resposta ela tá mais próxima, assim, os valores. E eu achei uma dica muito interessante, que inclusive ajudou também. E por último, se não tiver nenhuma opção, é contar o tanto de alternativas e chutar naquela que menos que apareceu. Então é isso, gente. Eu fiz dessa forma. Espero que não tenha ficado muito corrido e eu vou explicar algumas outras coisas para você. Calma aí. Para vocês, calma aí. As redações eu mantive sempre o mesmo padrão dos meus textos, então eu posso dizer para vocês que a minha forma de estudar esse ano foi uma forma que aparentemente é um pouco maluca, mas foi uma forma que funcionou muito para mim. No início do ano eu fiz ESAG, vocês conhecem tudo, eu segui certinho e eu vi que não estava sendo uma coisa muito produtiva, porque assim, quando a gente já tem muito tempo de cursinho, tudo, que a gente já estudou muito, não compensa a gente manter aquela linearidade, a gente manter os mesmos padrões de estudo. Então, no início do ano, eu fiz ESAG e tudo, mas depois eu parei e acabei me dedicando numa parte do ano só estudando sozinho na minha organização. E como que eu fazia? Eu priorizei aqueles assuntos que são recorrentes nas provas, que aparecem de fato e que eu ainda tinha dificuldade. Tanto é que a minha primeira matéria, vocês sabem, eu comecei por combinatória, depois fui para probabilidade e tal, eu só fui pegando essas matérias assim que caem, mas que eu tenho dificuldade. E a terceira parte foi que eu consegui uma bolsa do Estude e acabei estudando sozinho. Como eu vi que tinha bastante pertinência ao plano de estudo deles, eu acabei seguindo a mesma sequência e depois foco em revisão e prova. E foi isso. E fazer muita redação. Mas eu posso dizer para vocês que o ESAG foi muito bom para mim no sentido de aprender redação, porque foi exatamente lá que eu aprendi a fazer redação. Então, ao longo do tempo eu só fui aprimorando isso. E agora eu posso dizer que eu cheguei no máximo assim de cristalização das minhas redações. E toda essa introdução foi para dizer para vocês que agora eu vou ler uma redação para vocês sobre evasão escolar, que é um dos temas que são muito fortes hoje para cair na redação. Vocês podem, eu vou deixar o link para vocês das minhas outras redações. Eu tenho redações que eu fiz também sobre depressão e suicídio, eu tirei 900. A maioria das redações que eu fiz, eu tirei 920. Algumas ou outras eu tirei um valor acima de 800, não cheguei a 900, mas a maioria delas, depois que eu consegui ajustar essa minha forma de escrever, foi de 920 para cima. Tanto é que até no segundo, o primeiro simulado, vocês sabem, eu gravei no vídeo, eu falei que eu fiz 960, saiu o resultado do simulado de setembro agora do objetivo, eu tirei 960 também na redação, e agora chegou uma redação minha do estúdio, que é que eu vou ler para vocês, também 960. Então, vou ler para vocês e no final eu dou uns recados que é para vocês chegarem firmes e confiantes que esse ano vai acontecer a aprovação. Então, foco na redação. Então, gente, essa daí é a minha redação aliás, a minha nota no Estude. Em seguida tem a minha nota no Objetivo e agora eu vou começar a ler para vocês. Vamos lá, gente. Quando Immanuel Kant explanou sua máxima "o homem é aquilo que a educação faz dele", evidenciou a importância inserida nos processos educacionais para a formação do indivíduo. Nesse sentido, o contexto brasileiro enfrenta um problema preocupante,
evasão escolar. Suas causas podem estar dispostas tanto na privação pela desigualdade social, como na falta de investimento por parte do Estado. Para tanto, medidas devem ser tomadas a fim de mitigar o impasse. Primeiramente, no que concerne à privação por disparidades sociais, o brasileiro ainda sofre com a falta de oportunidade para exclusivamente dedicar-se aos estudos, pois precisa, em muitos casos, adentrar ao mercado de trabalho e auxiliar na composição da renda familiar. Sobre esse aspecto de restrição de possibilidades, apesar de ficcional, o compositor Chico Buarque retratou sensivelmente em sua canção O Meu Guri a vida de um jovem que não teve condições para poder estudar, cuja mãe nunca havia frequentado uma escola e desconhecia a fonte de renda de seu filho, que só dizia que estava trabalhando e, na verdade, infelizmente, tinha sido cooptado pelo mundo do crime. Disso, depreende-se que a condição social é relevante para a redução do abandono escolar, pois havendo subsídios e acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, o mercado de trabalho ou formas ilícitas não serão caminhos estimulantes. Em segunda análise, no que tange à falta de estímulo estatal, a problemática é cultural. Uma evidência disso é percebida quando se analisa a historiografia do Brasil, cuja educação pública e gratuita trilhou longos passos até se tornar algo tangível. Na República Oligárquica, por exemplo, o ensino público era negligenciado, dando-se mais relevância, inclusive, a obras de infraestrutura urbana, como no governo Rodrigues Alves, na modernização urbanística do Rio de Janeiro. No contexto atual, medidas consonantes com o corte de verbas na área educacional são recorrentes, independente da gestão e inclinação dos atores políticos. Dessa forma, a continuidade de uma cultura de desvalorização educacional contribui com efeito para a evasão dos estudantes, no sentido de tornar o ambiente de ensino abandonado, seja na sua infraestrutura sucateada ou até na desvalorização de seu corpo docente. Infere-se, portanto, que, em virtude dos fatos supracitados, cabe ao Estado, por meio do Ministério da Educação, a elaboração de campanhas que visem a reflexão acerca dos problemas decorrentes da evasão escolar. Isso deve ser feito através das mídias virtuais, televisivas e radiofônicas para máxima reverberação. Ademais, deve-se ser direcionado por intermédio do Ministério da Economia subsídios em caráter especial para famílias em situação de vulnerabilidade econômica, com o estímulo mantido na condição de assiduidade dos estudantes beneficiados. Desse modo, estima-se que, apenas assim, a questão será suavizada e a máxima kantiana terá sustentáculo na realidade brasileira. Então é isso, gente. Eu tenho outras redações, vocês vão perceber que eu vou deixar o link para vocês. As minhas redações, elas são bem padronizadas. Elas inclusive começam sempre da mesma forma. Eu sempre começo quando algum filósofo, ou então quando algum sociólogo tal. Eu sempre começo da mesma forma. E isso facilita para mim. Ela é muito padrãozão mesmo, assim. Então o jeito de criar a redação para mim é chave, é idêntico, e eu tenho alguns conectivos e algumas estruturas que se repetem para que eu tenha mais facilidade na criação. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link, vocês podem ver as outras redações. E é isso, gente. Foco, vamos lá. Bom, gente, desculpem falar muito rápido, que realmente eu tive que fazer um vídeo rápido mesmo. Era minha intenção fazer um vídeo correndo e tal, só para aparecer, assim, para desejar boas provas para vocês, tudo. E o que eu queria dizer para vocês, depois de ter feito um monte de prova, depois de ter feito um monte de coisa, é uma coisa muito simples. Que, vocês não precisam dominar tudo. Vocês não precisam ter conhecimento total dos conceitos, tudo. Por quê? Fazendo as provas, principalmente quando eu tive um salto mesmo nos meus desempenhos, eu percebi que você tem que ter muito mais atenção do que conhecimento. Se você tiver noção
do assunto que está sendo tratado ali, beleza, ótimo, ajuda. Mas é crucial vocês terem muita atenção, porque as questões do Enem, mesmo que vocês tenham conteúdo, elas são muito interpretativas. Outra coisa, não percam tempo lendo o texto primeiro. Primeiro leiam o comando da questão e descartem, se possível, algumas alternativas improváveis, assim, possíveis de aparecer, e façam a leitura motivada do texto. Eu sempre faço isso. Todas as provas eu estou fazendo isso. Primeiro leio a questão, o comando da questão, vou para o texto para tentar procurar o que eu quero. Nem sempre eu leio o texto inteiro, na minoria, inclusive, das vezes eu leio o texto inteiro, só se é aquele tipo de texto chato que você tem que ler mais de uma vez. Eu geralmente deixo um pouco para depois, esse tipo de texto para fazer depois. E só nesse tipo de texto, na maioria. Se eu sei, quando eu leio o comando, se eu sei, ele está falando de alguma, sei lá, tem alguma charge, alguma coisa com linguagem publicitária. Ou então ele só está falando de um texto com função referencial. E você tem que ir nas alternativas para saber o que é uma função referencial. Eu não preciso ler o texto, ele já falou para mim que o texto ele tem essa função. Você precisa saber qual é o conceito da função referencial para procurar nas alternativas. Se você não souber, leia o texto que vocês vão conseguir saber qual que é a finalidade. Aí vocês vão por eliminando as alternativas tudo certinho. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês, não precisa ter domínio total, vocês só precisam ler o comando tudo certinho. Vocês precisam ter muita atenção, muito controle, não pode ficar com ansiedade, nada, afobado. Se vocês ficarem nervosos, dá aquela respirada tranquila, pede para ir lá tomar uma água, isso daí funciona. Pede, fala, posso ir no banheiro e tal, vai lá no banheiro, lava o rosto, se quiser toma, vocês já vão estar com a água, então vai lá no banheiro, lava o rosto, olha assim, cara, fala, você vai conseguir. Volta para o seu lugar e continua fazendo a prova. Tem outra coisa que eu vou fazer, que esse eu não vou fazer no primeiro dia, porque o primeiro dia eu não tenho nenhuma queda, assim, nenhuma variação brusca no meu desempenho ao longo da prova. Até porque é um tipo de prova que eu gosto muito de humanas, gosto muito de linguagens, gosto muito também de fazer redação, eu adoro, assim, foi uma coisa que foi prazeroso para mim trabalhar ao longo do ano redação, e eu vi que dá para você melhorar muito, é só você ter, redação é técnica, redação não é você ter lá uma abstração, meu Deus, baixou Machado de Assis, técnica. Receita de bolo, todo mundo fala isso. E assim, até perdi o que eu tava falando. Espera só um pouquinho. Então, eu geralmente tenho uma queda brusca no meu rendimento na segunda metade da prova de exatas, quando eu tô fazendo natureza e matemática. Isso se justifica principalmente observando o meu desempenho quando eu tenho uma queda, por exemplo, nas notas e começo nas notas não, nos acertos, e começo a errar coisinhas bobas assim que dá para eu acertar. Então, o que que eu decidi fazer, que eu testei e é uma coisa que eu vou fazer inclusive nas provas, eu vou fazer no ENEM, vou fazer no segundo dia, vou fazer na FUVEST isso daí também. É o seguinte, na segunda metade da prova, no início da prova, eu vou levar a minha aguinha, vou levar a barrinha de cereal e vou levar uma latinha de energético. No início da prova eu vou fazendo, tomando água, comendo a minha barrinha de cereal, assim, só quando eu ver que eu preciso tal, e vou fazendo a prova. Chegou na segunda metade que eu vi que eu já estou começando a dar vários bugs, eu preciso de mais um pico de energia para aguentar até o final. Como é um tempo mínimo, um tempo de geralmente 1h30 assim que falta para mim, é onde eu tenho um declínio grande assim no meu rendimento, eu vou abrir o energético, vou tomar e vou assim fazer a prova, ter mais um salto de energia e continuar fazendo a prova. A minha amiga falou da Coca-Cola com café, que tem uma Coca-Cola com café agora, né, que vende, mas eu ainda acho que o energético para mim funciona mais, então eu vou fazer dessa forma. E é isso, gente. Considerações finais. Eu gostaria de dizer para vocês que vocês são guerreiros por terem chegado até aqui. Não se preocupem se não deu para ver tudo. Eu mesmo não vi tudo esse ano.
Por incrível que pareça, eu não vi quase assim, eu vi pouca coisa de alguns assuntos e eu consegui manter essas coisas que eu aprendi anos anteriores fazendo prova. Foi a minha forma de rever esses assuntos. Eu priorizei muito algumas coisas que eu tinha dificuldade e eu vou levar assim até o final do ano. Depois de sair do Enem, eu vou chegar, focar em outra prova, focar na FUVEST. Depois da FUVEST, focar na Unifesp e focar nas segundas fases. E é isso, gente. Eu gostaria de desejar uma boa prova para vocês, dizer para vocês ficarem calmos, não se bitolar. Agora é o momento de vocês ficarem de boas, tal. Se alguém quiser fazer alguma revisãozinha, alguma coisa, pode ser, se funcionar para vocês assim. Mas em primeiro plano, confiem em vocês. Não cheguem agora nesse momento que é um momento crucial e comecem a se questionar se vocês vão ou não conseguir passar. Assim, eu trabalhei o ano inteiro o emocional. Falei, meu, por mais que eu não acredite tanto no que eu tô falando, em algum momento, pela repetição, eu vou acreditar que isso é verdade. E justamente é o que aconteceu, de tanto, espera só um momento. Interrompido aqui de novo. Mas é isso, gente. A partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu ia passar e que eu cultuei isso ao longo do ano, chegou um momento que pra mim assim era uma coisa natural. Então isso me ajudou muito no emocional para a prova e é uma coisa que dá para trabalhar ainda. Então trabalhem isso na cabeça de vocês que vocês vão conseguir. Não se pressionem, não fiquem ansiosos, não fiquem perdendo muito tempo assim, vendo esse pessoal que está muito ansioso e assim, postando um monte de coisa assim na internet e tal para tentar aumentar a ansiedade de vocês. Eu digo isso que de fato é impossível a gente ficar a todo instante sem pensar na prova, mas tentem fazer alguma coisa para descontrair. Sei lá, vai assistir um filme. Eu assisti Flash ontem eu tava de boas. Aí eu assisti o episódio de Flash, acompanhando Crise nas Guerras Infinitas, que vai vir o crossover. Então, meu, vai se distrair, sério. Faz alguma coisa que vocês gostam de fazer. Quem quiser ainda dá pra, sei lá, rever alguma coisa, fazer uma prova e tal. Mas eu, assim, acho muito mais interessante vocês descansarem e economizarem energia pro domingo vocês canalizarem tudo isso. Então, muita coisa que aconteceu agora, principalmente nesses últimos dias, me ajudou ainda mais a perceber que eu tô no caminho certo. Eu não sei o que vai ser depois do Enem, mas eu coloquei na minha cabeça que a minha meta é pontuar que nem o pessoal de ampla concorrência. Por isso que eu dei o meu máximo para conseguir fazer essas quantidades de acerto, para que quando eu faça a prova, pensando sempre em dar o meu melhor e e ter esse rendimento, eu depois nos resultados eu não ficar dependendo de lista de espera, nada disso, gente. Então, meu, é isso. O que eu queria desejar para vocês é que vocês tenham sucesso. Dizer que depois da prova eu pretendo fazer um vídeo falando como eu fui na prova. E eu não pretendo fazer esse vídeo depois dos gabaritos extraoficiais. Eu pretendo fazer isso depois do gabarito oficial, porque eu de fato quero ter uma dimensão real de como eu tô nas provas, tudo, quais são as minhas possibilidades. E assim, é agora, gente. Chegou o momento. Então descansem, se preparem para esse momento. E, meu, sem nervosismo. E mais importante do que qualquer tipo de conhecimento ou então teoria, tudo, é vocês estarem em paz com vocês mesmos. É vocês não estarem ansiosos. Para vocês chegarem na prova e aplicar tudo que vocês aprenderam ou as experiências que vocês têm de anos anteriores, focados, prestando muita atenção para não errar por bobagem, porque, meu, vocês não precisam acertar tudo, vocês só precisam ter coerência. Então, coerência que eu digo foi justamente o que eu fiz em matemática esse ano. Eu sei que foi um número muito baixo ano passado de acertos que eu tive, foi 16 questões, porém eu tive 695 pontos, por quê? Porque eu tive coerência. Eu priorizei as fáceis, depois eu fui para as médias e depois difíceis, no sentido de ter mais fáceis do que médias e mais médias que difíceis. Então tem que ter essa coerência, não se preocupem, vai dar tudo certo para vocês. Depois comentem aqui, depois da prova, como vocês foram. Eu quero saber como vocês foram, se vocês tiverem coragem de corrigir tudo certinho. E, meu,
sucesso, gente. E depois a gente vai estar dando risada disso. Divulguem o vídeo pros seus amigos e sucesso, gente. Vai dar tudo certo e espero que vocês consigam atingir o objetivo de vocês. Parabéns por ter chegado até aqui. É a gente domingo, hein? Domingão é nóis.